Divórcio. A parte inocente está livre para se casar? Para responder a esta pergunta, estaremos lendo alguns versículos da Bíblia e depois estaremos ouvindo o testemunho de Jerry Miles Humphrey. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O recasamento é um adultério. Testemunho de Jerry Miles Humphrey. Nasci em 30 de junho de 1872, a algumas milhas a sul de Memphis, Tennessee, e passei a parte anterior da minha vida nessa região. Com a idade de 19 anos, eu estava casado com uma jovem de 17 anos. Ela era então uma excelente moça. Cerca de 4 anos depois, nos mudamos para Chicago, Illinois, onde nos convertemos e nos santificamos, e vivemos uma vida cristã feliz por algum tempo. Mas, com o passar do tempo, minha esposa ficou fria e indiferente e finalmente renunciou a todos os escrúpulos religiosos e entrou em pecado aberto e impureza de tal dimensão que fui forçado a repudiá-la, de acordo com Mateus 5,32. Contudo, permaneci sem me casar, tendo sido instruído pela Bíblia e meus professores religiosos que havia motivos bíblicos para repudiar a parte impura, mas não havia nenhuma base para me casar novamente enquanto ela vivia. Então eu acreditei e ensinei isso durante anos, desde o púlpito e através da imprensa. Mais tarde li mais amplamente sobre o assunto e conheci muitos homens santificados e devotos quando ingressei no trabalho evangelístico, que eram mais experientes tanto na palavra como no ministério do que eu, e que acreditavam que havia motivos bíblicos para que a parte inocente se casasse novamente, como nas minhas circunstâncias, levando Mateus 19,9 como a sua fonte de autoridade. Também vi no credo de todas as igrejas ortodoxas que reconheciam a única exceção, a saber, Mateus 19,9. Assim, como eu não estava firme em nenhum critério, depois de pesar o assunto nessas diferentes escalas, finalmente concluí que estava errado e meus pontos de vista sobre o assunto não eram escriturísticos. Então, eu confessei publicamente meu erro e aceitei a visão geral do mundo cristão, ou seja, há uma exceção para a parte inocente se casar novamente. Mateus 19,9. Então, como eu era a parte inocente, depois de viver uma vida como solteiro por 7 anos, senti tão claro como o céu de tomar uma segunda esposa, baseando o meu fundamento em Mateus 19,9.
No entanto, alguns dos meus amigos me aconselharam de forma diferente. Porém, os seus conselhos chegaram muito tarde. Mas no dia seguinte, depois da cerimónia, eu me senti estranho. Eu já não sentia essa claridade azul celeste. Eu me senti um pouco ferido em espírito. No entanto, eu não podia permitir sentir-me debaixo de condenação, pois eu tinha, como eu pensava, a Bíblia do meu lado. Por isso concluí que era apenas o inimigo tentando me atormentar. No entanto, o Senhor foi muito terno e paciente comigo, e abençoaria e derramaria seu Espírito sobre mim, sabendo que eu ignorava o meu erro. Mas, com o passar do tempo, essa preocupação tornou-se uma coisa constante. Então eu me separei por alguns dias de jejum e oração, altura em que o meu céu se aclararia tão brilhante quanto o meio-dia. Estava tudo bem. Mas quando eu retornava à antiga rotina de vida, as coisas escureciam de novo. Então, isso continuou por cerca de 5 meses, dessa maneira alternativa. No entanto, eu era tão honesto como um anjo no assunto, acreditando que eu tinha a maior aprovação de Deus no passo que tinha tomado. Mas depois dos primeiros 5 meses da nossa vida conjugal, o assunto tornou-se uma dúvida real. Então resolvi separar-me para a oração e com tanto jejum quanto julguei prudente, pois queria saber de Deus. Primeiro, se eu tivesse realmente cometido um erro e se realmente não havia motivos para o divórcio e o recasamento. Segundo, queria saber, se eu estava errado, que passo a seguir para sair, uma vez que seria sem dúvida uma pedra de tropeço para os não salvos. No entanto, estava totalmente determinado a obedecer a Deus, apesar dos homens ou do demónio, mesmo com a perda de todas as coisas, até mesmo da própria vida. Então, vivemos uma vida separada por 18 meses, esperando pela mente clara e inconfundível de Deus. No entanto, um pouco do meu tempo foi gasto em casa, enquanto eu estava empenhado no trabalho evangelístico, com a bênção de Deus maravilhosamente sobre a minha alma. Nós lemos em Jó 33, do 14 ao 18, estas palavras. Deus fala uma vez, sim, 2 vezes, mas o homem não a percebe. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, nos sonhos da cama, então ele abre os ouvidos dos homens e faz cumprir as suas instruções. Ele retira a sua alma do poço e a sua vida de perecer à espada. Verdadeiramente o Senhor verificou isso, no meu caso, pois usou esse método especial, juntamente com a palavra, de advertência, instruindo e me reprovando desde que fui salvo. Confesso que não podemos depender de todas as visões e sonhos, mas Deus tem uma maneira de fazer saber quando é Ele que está falando. Então eu digo ao leitor, em essência, aquilo que Deus me disse, ou, em outras palavras, através de alguns métodos que Ele usou por meio de sonhos e visões para me fazer saber que eu estava errado em meu divórcio e segundo casamento. Eu não o imponho sobre ninguém. Eu apenas o relato e deixo você entender o que é que vale a pena. É para ser lembrado e eu não recebi todos estes em uma noite ou em um mês, mas de vez em quando durante um período de 18 meses para cima. Primeiro, na noite
de 13 de abril de 1907, o Espírito veio a mim em um sonho ou visão sobre a forma de um pregador eminente que vive uma vida excepcionalmente santa. No entanto, não conheço as suas opiniões sobre esse assunto. E citou claramente e distintamente duas passagens da Escritura. A primeira é encontrada em Isaías 52:11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis em coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. A outra passagem é encontrada em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Estes vieram, não como outros sonhos infelizes, mas foram carimbados no meu coração e mente pelo poder invencível do Espírito. Por isso nunca posso esquecê-los. Segundo, em 28 de setembro de 1907, em meu sonho, fiquei na calçada de uma rua solitária. Não vi ninguém por milhas ao redor. Mas, de repente, um ser de outro mundo desceu e sentou-se no topo de um prédio do outro lado da rua de onde eu estava e começou a falar em palavras altas, claras, emocionantes e terríveis, como me encheram de terror, porque não pareciam apenas palavras, mas se fixavam rapidamente à minha alma como flechas. Ele falou da seguinte maneira: há alguém nesta comunidade que rejeita a luz dada por Deus. E se eles não pararem, Deus os enviará para o inferno para sempre. Ele me enviou para avisá-los. Agora você pode fazer o que quiser sobre este assunto. Eu avisei. Então, adeus. Depois que ele terminou de falar, ele se transformou na semelhança de um grande pássaro e subiu ao céu. Imediatamente eu acordo, cheio de confusão, terror e convicção, muito mais do que o poder da linguagem pode descrever. Eu disse à minha esposa, e eu disse a ela que Deus não estava satisfeito com o nosso casamento. Mas ela não parecia vê-lo dessa maneira. Portanto, a triste notícia quase quebrou o seu coração. Apesar disso, não a deixei então, porque queria ter certeza de que Deus falava e não o inimigo. Desta forma, decidi orar a Deus para torná-lo ainda mais claro. Entretanto, continuámos a viver vidas limpas e separadas. Terceiro, outra noite vi no meu sonho um grande barco branco no mar, que eu acredito que representa o caminho seguro da Bíblia. Mas eu tinha deixado este barco e tinha tomado uma pequena embarcação que eu acredito que representa a passagem solitária das Escrituras, Mateus 19:9, que é a única passagem na Bíblia que parece dar motivos para o novo casamento após um divórcio. Eu estava rapidamente me afastando da grande nave da vida. Quando me afundei, meu pequeno barco tornou-se incontrolável e rapidamente pulou sobre as ondas furiosas e turbulentas, até que gradualmente começou a se afundar e eu desci para o meu túmulo no mar. Despertei com um sentimento além do que pode ser descrito sobre o desagrado que Deus tem acerca do divórcio e do novo casamento. Mas que eu queria ter a certeza e não cometer outro erro, decidi ainda manter o assunto diante de Deus até que eu obtivesse a sua orientação clara e inequívoca. Quero dizer aqui, por mais estranho que pareça, Deus manteve a sua bênção sobre a minha alma.
pois sabia que eu queria conhecer a vontade dele e a faria. Daí a paciência que ele teve comigo ao convencer-me do erro desta questão. Era algo maravilhoso. O grande problema era esse, pois isto era um pecado tão legalizado entre quase todas as classes de cristãos, mesmo entre as pessoas mais restritas e devotas da terra, com algumas exceções, que era difícil renunciar e ir contra as suas palavras suaves e argumentos plausíveis sobre o tema. Eu podia ver claramente que se eu assumia o caminho que Deus estava pondo diante de mim, eu teria que tomar uma posição dura e irremovível contra a maioria dos pregadores e mestres de santidade dos nossos dias. Outra coisa que tornou tão difícil eu assumir o jeito que o Espírito Santo estava me dirigindo era que eu não queria ser um traidor. Isto é, eu conheci essa luz sobre o assunto do divórcio antes e fui conduzido por professores superficiais para renunciá-lo. Mas Deus me mostrou, não obstante esse facto, que eu tinha que tomar seu caminho claro e intransigente. Não importa o que os homens ou os demónios diriam. É melhor girar 1000 vezes e estar certo do que nunca virar e estar errado. Quarto, outra noite em meu sonho, vi-me de braço dado com a minha segunda esposa, caminhando por uma larga estrada de enxofre no inferno. E quando passámos por uma grande antessala, vi multidões de homens voluptuosos, vestidos de preto e usando chapéus de seda. Todos estavam ao som de uma banda de música e acenando bandeiras de colégios universitários e cantando esse coro: no inferno finalmente, no inferno finalmente, e a terra e todos os seus prazeres passaram. No inferno finalmente, no inferno finalmente, para sempre e para sempre, a sua sorte foi lançada. E na frente desses homens havia cerca de 1 de grandes porcos pretos, símbolo de sujeira e imundice. E eles estavam movendo os seus ouvidos e repelindo o som da música. Nisto, Deus me mostrou que eu segui as multidões sensuais, imundas e carnívoras da terra, em relação a este negócio de divórcio e recasamento. Acordei com aquele horrível retrato ardendo no meu cérebro e aquela música infernal tocando nos meus ouvidos. Mas, como significava tanto para mim fazer outra confissão pública e dizer que cometi um erro ao me voltar a casar, enquanto a minha esposa, a ex-esposa, vivia, pensei que talvez esses fossem apenas sonhos e fosse melhor eu orar mais um pouco antes de eu fazer o que parecia um passo tão fatal. Então eu decidi passar mais alguns dias em jejum e mais algumas noites em oração diante de Deus para conhecer a verdade inconfundível sobre esse assunto. Quinto, um dia, enquanto estava sozinho no salão da casa de um amigo em uma cidade oriental, como eu pensava em pegar nessa horrível cruzada, parecia que um espírito glorificado desceu e me cantou o seguinte coro. Eu nunca tinha ouvido as palavras ou o som até então. O céu é barato, qualquer que seja o preço. Adquira seus portos ou tudo está perdido. Pois o ganho terrenal é apenas escória e nada é de valor senão a cruz. E com esta canção parecia vir as vozes das exortações de Wesley, Fletcher, Pollock e milhões de santos glorificados dizendo-me: ganha o porto do céu a qualquer custo.
Durante vários dias depois, uma fusão celestial inexprimível estava sobre mim. E aquela canção angélica tocava nos meus ouvidos. Desde então, tive a música colocada na música e coloquei no nosso livro de músicas Revival Fire in Song. Pode-se ter no nosso escritório por 15 centavos. Depois desta mensagem invencível, eu não estava apenas convencido de que o divórcio e recasamento estava errado, mas também completamente convencido de que precisávamos nos separar completamente. Então começámos a planejar e a trabalhar para esse fim. No entanto, continuámos orando por evidências ainda mais claras, de modo que, depois de anos, não houvesse nada que nos arrependêssemos de tomar esse passo de separação. É claro que, depois que muitos de nossos amigos e irmãos ouviram que decidimos nos separar, eles vieram até nós por carta ou pessoalmente e tentaram demover-nos da nossa convicção, etc., explicando o que os divórcios significavam e, por meio de dizendo o que Jesus deve ter querido dizer, etc. Eles tiveram boas intenções, mas os seus argumentos eram muito superficiais para edificar para a eternidade. Nós vimos uma mulher morrer nessa armadilha do divórcio. Ela era uma boa mulher cristã e também professava santidade, mas nunca vimos antes uma pessoa tão angustiada, desamparada e abandonada por Deus. Oh, amigos, não podemos dar ao luxo de assumir qualquer posição duvidosa em relação ao nosso bem-estar eterno. Os pregadores e as pessoas podem argumentar sobre uma pista falsa que leva para o inferno, mas eles não podem nos defender para sairmos de lá. Então, meu conselho para todos é: pegue o caminho mais claro para o céu. Claro que pode ser o mais impopular e que pode trazer muita perseguição, mas afinal é o caminho mais seguro para os portões de pérolas. Sexto, uma noite, em meu sonho, vieram-me 2 pregadores, um que eu pensei que era São Paulo, e enquanto eles estavam perto de mim, o outro pregador me lê um artigo que ele manteve em sua mão, o seguinte em substância: você estaria bem se não fosse por causa desse divórcio e recasamento. Com isso, eles desapareceram e acordei com essas palavras terríveis tocando no meu ouvido: você estaria bem se não fosse por causa desse divórcio e recasamento. E enquanto estava deitado, pensando nessas palavras terríveis, um sentimento estranho me agarrou, como se fosse a morte. Eu estava consciente, mas não podia falar ou mover-me. E enquanto lutava e fazia esforços para libertar-me, encontrei algo que me agarrava rapidamente. E Deus parecia-me colocar essa pergunta: como você gostaria que isso fosse a morte? E estivesses amarrado nesse divórcio e recasamento. Enquanto eu estava deitado lá e lutava, tudo o que pôde ver preenchendo todo o horizonte da minha mente era esse divórcio e recasamento. Por isso Deus me fez ver que uma alma não se podia dar ao luxo de ir para o seu leito de morte com a menor acusação no seu coração ou uma sombra de dúvida em sua experiência. Sétimo, na noite seguinte, no meu sonho, eu estava em pé num grande pátio sozinho, e enquanto estava de pé, parecia que Deus estava tão irritado comigo por causa do meu divórcio e recasamento que um grande fluxo de relâmpagos varreu do céu e correu no chão para me encontrar em milhares de chamas ardentes. Ele me pegou literalmente e me levou cerca de 30 pés para uma grande pilha de fogo queimando no chão e me segurou rápido nessas chamas.
Quando acordei, ainda parecia estar em chamas. Até a cama parecia quente com aquelas chamas furiosas. E enquanto eu estava despertando, eu ouvi estas palavras dessa avalanche de relâmpagos: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E isso ocorreu enquanto eu estava fora em outra cidade. Eu fui para casa e disse à minha esposa e concordámos mutuamente em nos separarmos. Desde então, sinto-me tão claro quanto um anjo. E estou plenamente convencido de que os divórcios e recasamentos são errados. Não importa se todos os pregadores do universo dizem que não são. Estive no inferno, por assim dizer, por quase 2 anos por conta de ouvir os falsos mestres. Oh amigo, não seja enganado por qualquer pregador ou mestre. É errado além de toda a sombra de dúvida. Se eu tivesse a voz de um arcanjo, eu soaria de polo a polo. Eu cheguei a perder minha alma dando ouvidos a esses falsos mestres e não a Deus. Claro, muitos deles são homens cristãos bons e bem-intencionados, mas estão apenas dando as suas opiniões e também o que essa passagem isolada de Mateus 19:9 parece significar. Mas eu fui pego na armadilha da coisa, e Deus tem lançado luz e convicção em minha alma por quase 2 anos, tanto de noite como de dia, fazendo-me saber e sentir que isso está errado. Não estou escrevendo o que penso, mas o que eu sei positivamente, e estou disposto a selar esse testemunho com o meu sangue. Eu sei do que falo. E não importa como as convenções ou os credos, que são as doutrinas da Igreja, possam acalmar a consciência das pessoas para lhes dizer que podem se casar enquanto os seus maridos ou esposas vivam. Eles estão errados. E as almas que eles estão enganando descobrirão quando a eternidade for revelada, se não antes. Agradeço a Deus que Ele manteve a convicção e a luz fluindo do céu em minha alma até eu entrar, apesar de todos os falsos consoladores que estavam clamando paz, paz, quando não havia paz, mas medo e horrível incerteza. Agora, amigo, que estás indo rumo à eternidade, aceitarás o conselho de alguém que tenha agido como um tolo. E nunca entres em um divórcio e segundo casamento em nenhuma circunstância. E se tu estás agora em um e amas a tua alma e queres ganhar o céu, sai disso, mesmo ao custo de todas as coisas, ou então tu irás te arrepender por toda a eternidade. Jerry Miles Humphrey. Fonte http://www.cads.net/Humphrey.html. G.M. Humphrey, Jerry Miles Humphrey, nascido a 30 de junho de 1872, foi um autor e palestrante no movimento de santidade do início do século XX. Enquanto estava no ministério, divorciou-se da esposa e casou-se com outra mulher 7 anos depois. No dia seguinte ao casamento, ele começou a abrigar dúvidas sobre a propriedade desse segundo casamento e finalmente acabou depois de 2 anos de busca de alma que incluíram 18 meses de abstinência sexual mútua. Seu testemunho sobre a situação acima mencionada pode ser encontrado aqui em um link externo, Arrependimento de um pregador de um novo casamento adúltero, o testemunho de G.M. Humphrey. Os seus trabalhos publicados incluem Selecione frutas das terras altas de Beulah, Migalhas do céu, Sincronismos do pecado, Religião antiga, Conversas impressionantes, Fragmentos da mesa do rei, Uma palavra de advertência sobre o divórcio e casamento, Fogo do púlpito, Sermões de raio-x, Guia diário, Sermões ferroviários de histórias ferroviárias, O segredo do trabalhador da unção, Lições espirituais da vida diária, Sermões de 50,
Gleanings from Emmanuel's Land. Ecos de Três Mundos. O primeiro dia da alma no céu. Ele também escreveu letras para vários hinos. Fonte: https://n.wikipedia.org/wiki/Jerry _inferior Miles _inferior Humphrey.